Desde quando eu comecei com a iluminação, todas as soluções que eu utilizei, não só vindo como uma solução minha, mas dos escritórios que eu trabalhei também, sempre foi em fibra ótica. Então já tem mais de 10 anos que eu trabalho com soluções em fibra ótica. Eu acho que faz muito mais sentido você ter a fonte de luz, toda a parte elétrica fora da piscina, por questão de segurança e por questão de facilidade realmente numa manutenção, se for o caso, se for necessário. Eu acho que é uma das maiores vantagens é exatamente essa questão de que precisou de fazer qualquer manutenção, né, toda a parte elétrica está fora da parte que tem água, que você não precisa esvaziar a piscina para fazer qualquer manutenção, nem nada do tipo. A gente tem várias possibilidades, né, com relação à fibra ótica, então, na verdade, com relação à piscina, eu acho que é uma das opções que a gente tem com maiores possibilidades, então tanto de variação de facho quanto uma luz mais difusa se necessário. Tem também o tipo de iluminação que é o side light, que a gente consegue ter também uma luz linear, né, seja na borda, seja realmente no fundo da piscina. Então a gente tem diversas possibilidades. Eu acho que é uma das fontes, na verdade, com maiores possibilidades para o subaquático. Não só a questão da energia propriamente, quanto se a gente tem um sistema integrado, por exemplo, de automação, a carga disso no equipamento de automação é diferenciada, né? Se a gente tem vários equipamentos, isso vai somando. A quantidade de cabos também, então se a gente tiver, por exemplo, 16 spots na piscina que não seja fibra ótica, eu estou chegando com a parte elétrica nesses 16 pontos, né? Então é cabeamento, é consumo de energia e diversas outras coisas que vão acumulando junto, né? Sem contar que muitas vezes, se eu tenho 16 spots, não necessariamente um só vai dar problema, né? Então, se eu tenho uma fonte de luz só e teve um problema elétrico, eu vou ter que fazer manutenção em um único ponto, né? E não faz uma manutenção em um ponto, aí depois outro ponto que queimou, deu algum problema, ou está piscando, etc. Você tem muito mais chances, né, de ter problemas. Eu acho que, principalmente quando a gente fala no residencial, a gente não está pensando num projeto que daqui 1, 2 anos a pessoa está mudando desse local, né? Num residencial, a pessoa, principalmente quando tem uma piscina envolvida, é um projeto normalmente que a pessoa está pensando em ficar ali 10 anos, é o projeto da vida dela muitas vezes. Então eu acho que você pensar que a pessoa daqui 20 anos ainda tem essa solução funcionando, com certeza vai agregar muito valor para o projeto. As fontes de luz, as formas de iluminar, como eu já falei, com as diferenciações de fachos, até ter a luz difusa, o side light, e também até de fazer céu estrelado, e sem contar da facilidade também da própria equipe, né, que trabalha, que revende o produto da fibra ótica, de ajudar com a questão de criação de soluções realmente, né? Eu acho que quase o céu é o limite, assim, com relação às nossas possibilidades. Então, a forma que a gente trabalha com a fibra ótica é muito voltada para o que você deseja, qual que é o resultado que você deseja, e vamos buscar uma alternativa. Então, estou inclusive com uma situação dessa, em que eu tenho uma solução, eu quero um resultado para uma área de um spa, e a gente está realmente buscando soluções em conjunto. Então, estamos chegando bem próximo. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades com a fibra ótica. Teve um projeto que a gente fez juntos em Maceió, uma piscina que já estava impermeabilizada, e não é uma piscina muito grande, é uma piscina de um apartamento, então normalmente ela já tem umas medidas um pouco reduzidas, e a cliente não queria nem perder a impermeabilização que já estava feita, mas também não queria perder muitas medidas da própria piscina, né? E a gente conseguiu solucionar muito bem
com a fibra ótica, e com outras alternativas a gente não conseguiria, com outras fontes de luz a gente não conseguiria. Eu acho que o principal diferencial da fibra ótica é exatamente a fonte de luz, e toda a parte elétrica está em um ponto remoto. Isso para mim assim é inquestionável, tanto em questão de segurança, então não só pensando nas pessoas ali dentro, né, mas em toda essa parte elétrica, chegando perto da piscina, né? Se a gente pensar, mas está chegando ali 12 volts, tudo bem, mas pode ter algum fio mal conectado, coisas do tipo que estão chegando, querendo ou não, ali na área da piscina, né? Na lateral da piscina, na área do deck. Então, acho que a principal vantagem da fibra ótica é a questão da segurança realmente para o usuário e durabilidade, né? Então, pensar que você tem um cachorrinho ali na sua casa que vai ter uma fiação passando por essa área molhada e que isso pode ocasionar algum problema, né? Eu acho que ninguém quer esse tipo de problema e nem correr riscos também, né? E isso não só pensando, acho que a gente tem que pensar num projeto realmente de uma forma durável. Então, quanto tempo que a gente imagina que o cliente utilize isso? Então, não quero que ele lembre do meu projeto simplesmente daqui 1, 2 anos. Eu quero que daqui 10, 15 anos ele acenda a piscina dele e fale, olha, minha piscina ainda acende até hoje, nunca tive um problema, sabe? Ainda utiliza. E não você chegar daqui 10 anos na casa do cliente e ele não acende mais a piscina porque teve algum problema com um dos pontos, aí depois deu um problema com o outro e aí nunca mais consegue acender, né? Então, eu acho que essa questão da durabilidade e segurança são as principais vantagens. Com relação ao custo-benefício, eu já tenho alguns orçamentos em que, inclusive, o custo inicial da fibra ótica ela é equivalente, por exemplo, a custo de soluções em LED, que hoje são consideradas opções duráveis. Eu acho que quando a gente pensa na solução para o nosso cliente, a gente tem que pensar qual que é a melhor solução que vai melhor funcionar, né? Pensando no tempo de vida. E outra coisa, quando a gente pensa no custo do produto, eu sempre coloco para o meu cliente a questão do custo versus a durabilidade, né, daquela solução. Então, pensando na fibra ótica, eu sempre coloco para o meu cliente que é uma solução que, se der problema, vai dar problema na parte elétrica. Então, você não tem nenhuma questão de que você vai ter que secar a piscina, quebrar a piscina por questões elétricas, né? Ver questão de tubulação e tudo mais. Não, você fez aquela estrutura, esquece, a não ser que você queira realmente trocar a piscina. Então, eu acho que é uma solução muito boa, pensando no custo-benefício, principalmente na questão da durabilidade. Então, a gente pensando em elétrica, é uma área úmida. Então, a chance da gente ter algum problema elétrico existe. Temos que ser realistas, né? Até pela energia que a gente recebe ali em casa, pela variação que a gente tem, pode dar algum problema. É um fato. E se tratando da fibra ótica, se der algum problema, tudo isso está ali na casa de máquinas ou o melhor local que a gente escolher, e é muito fácil essa manutenção. Então, o custo disso, pensando a longo prazo, eu acho que ele se paga e acaba ficando mais barato até, pensando a longo prazo, pensando que você não vai ter que fazer uma troca, pensando na troca, eu acho que a gente tem que avaliar não só a questão de trocar um equipamento em si. Então, por exemplo, uma piscina, a gente pensar em 16 spots, por exemplo, em LED. Então, imagina que você teve que trocar um, depois outro, depois um terceiro. A cada manutenção dessa, você tem que secar a piscina, às vezes você tem que fazer uma manutenção a mais no revestimento, pode impactar na impermeabilização, na tubulação. Então, é uma série de questões que envolvem, que não é simplesmente o custo inicial do produto. E sem contar que eu acho extremamente desagradável a gente entregar um projeto pensando em tirar fotos bonitas dele, né? E tá lindo ali no primeiro ano, e daqui 2 anos o cliente não está mais utilizando aquela iluminação da piscina porque não funciona mais, parou de funcionar. Então eu acho que a gente tem que pensar realmente em soluções que funcionem para os clientes e que sejam principalmente duráveis. Então a gente pensando a longo prazo,
prazo, a principal questão é realmente essa do custo-benefício. A gente pensar sempre no custo. Primeiro, eu acho que a gente se informar sobre o produto. Acho que a partir do momento em que a gente entende, né, sobre uma tecnologia, sobre um produto, sobre uma solução principalmente, a gente vai entender melhor o custo dela, tudo que ela pode nos proporcionar, e a gente vai conseguir passar para o nosso cliente de uma forma muito mais tranquila tudo que isso impacta, né? Eu acho que a questão do mas é caro, eu acho que isso é uma questão completamente equivocada do nosso mercado, muito mais por falta realmente de conhecimento da solução, até porque, mas eu prefiro uma solução em LED. Sim, mas a fibra ótica, a fonte de luz dela pode ser uma fonte de luz em LED, sabe? A questão da fibra ótica é realmente uma solução que vai além da questão de qual é a fonte de luz escolhida, né? Então, eu acho que é a questão da informação, de se informar melhor, com informações técnicas, para a gente poder conhecer melhor o produto e também defendê-lo para o nosso cliente. Eu acho que isso com certeza faz toda a diferença, né? A gente passar a informação para o cliente de uma forma segura do que a gente está falando faz toda a diferença, e colocar para o cliente que não é só uma questão ali do custo do orçamento, né? Pensando daqui 5 anos, esse custo vai se pagar daqui 10 anos. Quanto tempo que esse cliente quer ficar nesse local? Por quanto tempo ele quer ter essa piscina sendo acesa? Eu acho que isso é uma questão muito importante para pensar.